Fala galera, mais um videozinho do canal Descomplicando Português. Eu sou a professora Noemi e nós estamos aqui para descomplicar parte 3, noções semânticas, certo? Nós fizemos um vídeo aí em 3 partes porque é um assunto bem extenso, né? Não coube nas 2 primeiras partes que eu tinha combinado e acabou tendo que sair aí uma terceira parte, virou uma saga, noções semânticas, a saga, certo? Então, sem mais delongas, nós vamos descomplicar aqui o que seria polissemia e ambiguidade. Nos 2 primeiros vídeos, a gente descomplicou um pouquinho sobre sinonímia, antonímia, sobre o que é, na verdade, semântica, homonímia e parônimos, certo? Nas 2 primeiras partes foram essas as relações semânticas que nós vimos. Agora nós vamos descomplicar um pouquinho sobre polissemia e ambiguidade. É importante que você preste bastante atenção nas informações desse vídeo, nas colocações e conceitos desse vídeo, porque polissemia e ambiguidade podem ser muito parecidas, podem gerar uma certa confusão aí na hora de você interpretar o texto, certo? Até porque a ambiguidade, ela acaba nascendo da polissemia, ok? Então a gente vai aqui trabalhar um pouquinho desses conceitos. E sem mais delongas, bora descomplicar. Polissemia. Se a gente fizer aquilo que eu tenho costume de fazer sempre, que é cortar a palavra ao meio. Nós vamos ter aqui poli e sema, certo? Do grego, polis significa muito e sema, como nós já vimos, dá a ideia de significação. Então, polissemia são vários significados ou muitos significados. Então, é um conjunto de diferentes significados que uma única palavra pode apresentar. Vamos ver como é que isso fica num exemplo? Ficar bem prático para vocês. A gente tem um garotinho aí com uma placa e na placa está escrito vendo o pôr do sol, certo? E alguém responde: quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Como a gente percebe, na placa não aparece o artigo o, que aparece aqui na resposta dele. Vocês estão vendo aqui, ó? Na resposta dele, estou vendo o pôr do sol. Então, quando ele coloca sem esse o e também não coloca o estou vendo, o verbo estou vendo, então a gente acaba tendo outra interpretação, vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol, no caso de vender, eu estou vendendo o pôr do sol, certo? Isso é polissemia. Se a gente pegar a palavra vendo na primeira pessoa, a gente tem vários significados para ela, que seria vendo de ver, né? Estou vendo. Vendo de vender, estou vendendo. E vendo de vendar, certo? Então, são 3 significados para uma mesma palavra. Isso é polissemia, certo? Tem até uma dicasinha aqui para vocês, ó, para vocês se ligarem. Se eu utilizo essa mesma estrutura, eu troquei aqui, não coloquei pôr do sol, coloquei aqui à vista, fica mais fácil para eu explicar para vocês. Se eu coloco essa estrutura com a crase, que é aquele sinalzinho que dá a ideia de que é um acento ao contrário, mas ele não é um acento, é só um sinal gráfico que mostra pra gente que tem 2 palavras ali numa só. Um a como preposição e um a como artigo do substantivo, artigo feminino. Se eu coloco com essa crase, eu não dou dupla interpretação. A interpretação é única. Ele vai me indicar para uma única direção de significado. Qual é essa única direção de significado? Que eu estou vendendo algo e que esse algo deve ser pago, ou o pagamento deve ser feito no ato, à vista, total, sem parcela. Certo? É assim que a gente entende quando tem crase. O que é a crase? Só para vocês verem aqui, ó. Esse sinalzinho aqui que acompanha o a. Aqui ele me indica que tem o a da preposição, o a do verbo, né, que é a preposição, e o a artigo. Certo? Estou vendendo algo à vista. Ok? Quando a gente tem essa ideia.
Agora, se eu não coloco a crase, o que que acaba acontecendo? Acaba me dando três interpretações diferentes, muito parecidas com o exemplo da tirinha ali. Vendo à vista, vendo de olhar, eu estou vendo à vista. Vendo à vista, vendo de ver, vender, eu estou vendendo à vista. Vista no sentido de paisagem, tá? De observação. E vendo à vista no sentido de vendar, ou vendando as minhas próprias vistas, ou vendando a vista de alguém, certo? Colocar uma venda. Então, aqui a gente tem o sentido polissêmico. Quando eu uso a crase, é um único sentido. Quando eu não uso, eu posso ter esse sentido polissêmico. A não ser que eu tivesse como na tirinha o eu estou vendo, certo? Se eu coloco esse eu estou vendo, eu não indico polissemia, certo? Agora, se eu não coloco, o vendo sozinho já tem três sentidos diferentes. E aí eu posso ter essas três interpretações distintas, ok? Olha aqui, ó, para vocês perceberem, a gente tem um anúncio publicitário, inclusive esse anúncio foi até utilizado em uma questão do Enem, em uma das edições aí. Faz um tempinho já, mas foi questão do Enem, justamente para trabalhar essa questão da polissemia e da ambiguidade. A gente observa que é o Aurélio. Aurélio todo mundo conhece, né? Um dos dicionários mais utilizados, principalmente no ambiente escolar, né? Dicionário Aurélio. Aí, qual é a imagem que a gente tem do dicionário? O que a gente costuma falar popularmente? Que o dicionário é o pai dos burros. Burros no sentido de pessoas ignorantes, pessoas que não têm conhecimento, certo? Então, nós criamos esse estereótipo para falar da questão do dicionário. E aí, o que a gente percebe? A propaganda não falou nada, você não tem nenhuma informação embaixo, nenhum texto que complementa. A única frase que você tem é bom para burro. E acabou aí. Por quê? Precisa de mais alguma coisa? Se a gente for pensar no significado polissêmico dessa frase, a gente vai perceber que não precisa de mais nada. Não precisa dizer mais nada. Essa frase diz tudo. Por quê? Se eu pegar a expressão bom para burro, ela como um todo, a gente vai ter a ideia de que bom para burro, no sentido popular, é uma expressão utilizada para dizer que é muito legal, que é excelente, que é ótimo. Geralmente as pessoas costumam dizer, né? Nossa, o show foi bom para burro, a viagem foi bom para burro, dando essa ideia de que é algo excelente, certo? Então a gente tem esse significado. E quando a gente pega a expressão ou a palavra burro, a gente está usando a palavra burro aqui não no sentido do animal, mas no sentido de uma pessoa ignorante. Então, estão percebendo aí outro significado dentro do texto? Dentro da frase, a gente percebe aí que existe a ideia de que é excelente, de que é muito bom, e a ideia de que serve para os ignorantes. E se nós observarmos a palavra bom também, a gente vai ter dois sentidos aqui dentro. A gente vai ter a ideia de que é bom porque é de qualidade, e a gente vai ter a ideia de que é bom porque serve para aquele que não é ignorante e é de qualidade, certo? Bom para burro porque é muito bom, é excelente. Então a gente tem aqui um jogo polissêmico com as palavras, tá certo? Então, só para vocês entenderem, né, o que é a polissemia, como é que ela se constrói, ela parte justamente do princípio de que uma única palavra pode ter vários significados, certo? A gente tem aqui, por exemplo, só para reforçar, a palavra bom no sentido de servir, no sentido de ser de qualidade, e a palavra burro aqui no sentido de ignorante, aquele que desconhece alguma coisa. Ok? Vamos para frente? A outra relação semântica que a gente vai trabalhar agora é a ambiguidade. Aí a gente presta atenção no seguinte, que enquanto na polissemia eu tenho uma única palavra que pode me direcionar para vários significados, na ambiguidade, ó, ambi lembra dois.
Então, a ambiguidade é duplo sentido, não é significado da palavra, mas é o sentido do enunciado como um todo na interpretação. Na polissemia, é a palavra em si que vai me direcionar para vários significados, certo? Na ambiguidade, é um enunciado como um todo, a frase como um todo que me direciona para dois sentidos, por isso que é ambiguidade, ok? Então, a gente tem aqui uma tirinha do Chico Bento e da Rosinha. O Chico Bento está fazendo uma serenata para a Rosinha e aí ele acaba perguntando: "Você entende de música, Rosinha? O que é que eu tô tocando?" E a Rosinha responde: "Viola." Aí a gente percebe que dentro dessa tirinha, a intenção do escritor, a intenção do Maurício de Souza foi gerar humor, certo? Deixar o texto engraçado, criar um certo riso. E geralmente o humor ele é criado por uma quebra de expectativa. O que o Chico Bento esperava? Chico Bento esperava que a Rosinha identificasse qual era a música que ele estava tocando. Mas a Rosinha falou do instrumento, certo? Então houve aí uma quebra de expectativa e um duplo sentido aqui na pergunta do Chico Bento. O que é que eu tô tocando? Quando ele fala o que é que eu tô tocando, tanto pode se referir à música que está sendo tocada, executada, quanto ao instrumento que ele está tocando. Ele queria saber da música, mas a Rosinha entendeu que ele queria saber do instrumento e acabou dizendo que ele estava tocando viola. Certo? Então, isso é a ambiguidade. Dentro da pergunta, a gente tem duas direções, dois sentidos para isso, certo? Nesse caso, a ambiguidade ela foi gerada de forma proposital, intencional. Ela foi usada para gerar exatamente esse duplo sentido e essa quebra da expectativa, certo? Aqui a gente tem uma outra ideia. Eu coloquei como título aí, ó, quando a ambiguidade reforça. Porque a gente tem dois tipos de ambiguidade. Vocês vão perceber isso já já. A gente tem aquela ambiguidade que é intencional, que ela vem por parte de quem escreve, de quem gera esse texto, esse discurso, e o objetivo dela é justamente reforçar o texto, reforçar a expressividade, reforçar o significado, deixar bem marcado, porque quando a gente percebe ou a ambiguidade ou a polissemia utilizadas de forma para reforçar, a gente acaba absorvendo melhor a informação, certo? Agora tem a ambiguidade que prejudica o texto, quando ela não é intencional. Quando ela foi gerada assim na pressa, por exemplo, ou por falta de conhecimento da pessoa que fala ou escreve, aí ela acaba prejudicando o entendimento do texto. Aí eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Vamos ver primeiro quando é que a ambiguidade reforça esse texto. A ambiguidade reforça o texto, justamente como eu falei para vocês, quando a intenção do autor é intensificar esse significado e fazer com que a informação chegue ao interlocutor de uma forma assim, nossa, com impacto, como se fosse, nossa, é isso mesmo, certo? Para dar essa ideia, eu entendi a informação. O que a gente tem aqui de ambíguo? A gente tem a expressão aqui, ó, num folder que foi criado para a campanha contra a dengue. Aí a gente tem escrito aqui, é o fim da picada, acabe com a dengue. Acumular água nestes objetos traz a dengue. Se nós formos observar, a expressão é o fim da picada, ela é utilizada justamente para se referir a coisas negativas. Nossa, é o fim da picada você não saber ler e escrever direito, com essa idade. Ou então, nossa, é o fim da picada, todo mundo vai na festa, só você que não vai. É o fim da picada isso, com algo, uma conotação negativa, certo? Então a gente tem essa conotação negativa ligada à questão do mosquito. E o que o mosquito faz? Como é que a gente poderia adquirir essa doença? Através da picada do mosquito, certo? Então, se eu não acumular água nesses recipientes que estão sendo falados aqui, o que vai acontecer? Eu vou acabar com o mosquito. Aí a gente tem a ideia do fim da picada. Mas, se eu permaneço
acumulando água nesses recipientes, é o fim da picada, hein? Perceberam? São dois sentidos num mesmo enunciado. A gente não está observando aqui só a questão da frase de efeito, né? Fim da picada. A gente está observando todo o contexto do enunciado, certo? Diferente lá da polissemia. A polissemia a gente observou uma palavra e ela direcionou para vários sentidos. Aqui não, a gente tem todo um contexto que me deu duas formas de interpretação. É o fim da picada, porque se eu não guardar água, se eu não acumular água nesses recipientes, eu acabo com o mosquito. E é o fim da picada, se você acumular essas coisas, certo? Dá a ideia do negativo e do positivo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, o criador desse anúncio publicitário utilizou assim de uma criatividade muito legal para poder reforçar essa ideia. E usou de um recurso que é muito comum também utilizado nas publicidades, né? Que é a ambiguidade, certo? A gente vê isso com muita frequência. Vamos para a próxima? Aqui a gente tem uma tirinha, ó. Ambiguidade também sendo usada para gerar humor. Opa! Suco de morango, dá um gole. Aí o rapazinho que tá com suco acaba dando um gole. Ele mesmo acaba tomando ao invés de oferecer para o garoto. Qual é o duplo sentido? Dá um gole. Se ele tivesse completado, me dê um gole, né? Ou até no popular, me dá um gole aí e tal, a gente não entenderia com esse duplo sentido. Como ele disse, dá um gole, esse dá um gole pode ser, posso oferecer para você, como eu mesmo posso dar um gole para mim, certo? Foi o que aconteceu. Quebra da expectativa, aquilo que a gente conversou, que eu falei antes para vocês. Gerou-se o humor quebrando a expectativa e utilizando esse duplo sentido, certo? O duplo sentido foi o pontapé para a quebra dessa expectativa. Por isso que a gente chama de ambiguidade, ok? Vamos para a próxima. Outra forma de reforçar da ambiguidade como reforço para o entendimento do texto. Ó, isso aqui é mais ou menos um meme, né? Foi tirado da rede social. Meu terapeuta disse: escreva carta para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Aí percebam, qual que era o objetivo do terapeuta? Que a pessoa escrevesse cartas para as pessoas que elas odeiam. Expressar todo o sentimento nas cartas, né? Colocar tudo para fora e depois jogar as cartas. Queimar as cartas e se libertar desse sentimento. O que a pessoa fez? Ó, a gente percebe aqui esse as. É o as que está gerando a ambiguidade, o pronome. E, geralmente os pronomes pessoais é que geram ambiguidade. O ele, pronomes pessoais oblíquos como o as, o os, eles são responsáveis por gerar essa ambiguidade. Nesse caso, gerou ambiguidade e essa ambiguidade reforça o texto. Porque, de propósito, a gente esperava que esse A se referisse às cartas, mas ele acabou se referindo às pessoas. Tanto a gente sabe disso quando ele fala, fiz, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Queimou as pessoas e não sabe o que fazer com as cartas. Então, a gente tem aqui esse duplo sentido. Por que é esse duplo sentido? Porque o as poderia ser um substituto tanto para cartas quanto para pessoas. Ele vem substituindo esse substantivo. A função desse pronome é exatamente essa, substituir um substantivo que foi utilizado antes. E aí, como eu tenho dois substantivos femininos, né, cartas e pessoas, eu tive que usar, ou a pessoa usou o pronome as. E nesse caso ficou dúbio, né? Ficou um duplo sentido. Queimou quem? Queimou as pessoas ou queimou as cartas? E aí no final a gente descobre que ele queimou as pessoas e as cartas sobraram, ele não sabe o que fazer. Certo? Tá dando para vocês acompanharem, né? Eu acredito. Agora a gente vai ver quando é que a ambiguidade prejudica o entendimento do texto. Quando é que essa ambiguidade
faz com que as coisas não deem certo, quando é que essa ambiguidade deixa o texto assim pobre, empobrecido e numa situação assim que fica difícil de entender. A ambiguidade, ela vai ser prejudicial sempre que eu não puder desfazer o sentido, certo? Nas duas primeiras, ó, em todas elas eu consegui desfazer o sentido. O que é que eu tô tocando, Rosinha? Viola. Tenho dois sentidos. Um queria saber sobre o tipo de música e o outro queria saber sobre. E o outro respondeu sobre o instrumento. Então eu tenho a visão aí diferente de cada sentido. Aqui também, o fim da picada como sentido de algo negativo e como algo de exterminar o mosquito. Então são dois sentidos e eu consigo perceber esses dois no texto. A mesma coisa aqui, um pediu um gole e o outro deu para si mesmo. A gente consegue perceber esses dois sentidos. Aqui também, certo? Queimar as cartas e queimar as pessoas. A gente viu que ele acabou queimando as pessoas para gerar esse humor. Não queimou de verdade, né? Mas na frase ele diz queimou. Agora, se eu não consigo desfazer essa ambiguidade, se eu não consigo saber do que se trata, a quem o autor do texto se refere, é porque essa ambiguidade está prejudicando o texto, certo? Olha só o exemplo. Vi o menino correndo pelo parque. Vi o menino correndo pelo parque. Quem é que está correndo? É a pessoa que viu, estava correndo e viu o menino? Ou ela estava parada, estava no parque, parada e viu o menino correndo? Se eu não perguntar, olha, quem foi que você viu? Se eu não tiver essa possibilidade e a pessoa não tiver a possibilidade de me responder, essa frase foi ambígua e ela prejudicou totalmente o sentido do texto, porque eu não consigo saber quem é que estava correndo. Não sei se é quem falou ou se foi o menino, certo? A mesma coisa acontece no segundo exemplo aqui, ó. O cachorro do meu irmão é bravo. Quem é que é bravo? O meu irmão ou o cachorro? Porque geralmente numa situação brava, numa situação de nervosismo, a pessoa pode te chamar ou usar como uma forma de xingamento, né? Ô, seu cachorro, né? Então a gente não consegue saber se a pessoa está se referindo ao cachorro em si, um animal, ou se ela está chamando alguém de cachorro, no caso o irmão aqui que apareceu no exemplo, certo? Se eu não perguntar e se a pessoa não tiver possibilidade de me responder, ficou ambígua, não sei do que se trata. Mas eu consegui saber que é dois, pode ser o cachorro e pode ser o irmão, mas qual deles que é? Não ficou evidente. Diferente das outras frases, que ficou evidente em qual dos dois sentidos foi escolhido. Aqui não, a gente não consegue saber, certo? Agora, só para vocês entenderem, essa quebra de sentido, essa ambiguidade que atrapalha o texto, ela não acontece só conosco, que somos réis mortais. Ela acontece, por exemplo, com pessoas que trabalham com comunicação o tempo inteiro, principalmente na imprensa. Acontece muito. Por quê? Porque a área do jornalismo, ela é uma área muito dinâmica. E às vezes as notícias são feitas com muita rapidez. Aconteceu o fato agora e o jornal vai ser colocado no ar daqui meia hora, daqui uma hora. Então, rapidinho eles têm que fazer a notícia porque é importante e de repente na forma de escrever saiu lá uma ambiguidade que o revisor do texto não conseguiu perceber na correria e ela vai assim mesmo. Isso acontece bastante, tanto no jornal televisivo quanto no jornal impresso, aquele da banca do jornal ou aquele do site, certo? Olha um exemplo aqui, ó. Policial atira em assaltante com arma de brinquedo. Aí a gente percebe um duplo sentido. Quem é que estava com a arma? O assaltante ou o policial? Não tem como eu saber. Se a gente não perguntar, você viu quem foi que estava com a arma de brinquedo? Era o assaltante? Era o policial? Entendeu? A gente não consegue saber. A gente sabe que o policial atirou.
Agora com o quê? Foi com a arma de brinquedo? Ou foi com a arma dele? Quem é que estava com a arma de brinquedo? Era o policial ou era o assaltante? Não tem como saber. É uma manchete de jornal, certo? Foi publicada assim, rápido. E provavelmente o jornalista, o repórter, o revisor do texto não conseguiu perceber essa ambiguidade, então acabou prejudicando o entendimento do texto. Quando a gente acompanha a reportagem, quando a gente lê a notícia no total ou acompanha a reportagem, aí a gente consegue saber, mas só pela manchete não dá para saber, certo? Um outro exemplo aqui, ó, é de uma revista, eu não consegui pegar o nome da revista, mas logo que a Fátima Bernardes saiu do Jornal Nacional para fazer o programa dela, né, conhecido, da TV, e olha a informação como é que veio. Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Nossa, quando alguém vê uma notícia dessa, uma manchete dessa, logo vai querer pegar para comprar, para saber o que está acontecendo. Logo vai querer acessar lá na internet para saber o que está acontecendo. Ainda mais porque a explicação está em letras pequenininhas, bem aqui, ó. Porque você tem dois pensamentos. Abandona Bonnie. Como assim? Na época ela era casada, né, com ele. Como assim ela abandonou para fazer programa? Aí você já pensa em outro tipo de programa. Já dá outra ideia. Só que se você lê as letrinhas miúdas, você percebe, ó, apresentadora mais amada do Brasil, deixa a bancada do Jornal Nacional para comandar novo programa da Globo. Aí a gente entende que esse fazer programa não era isso. O fazer programa era para ela sair do jornal e fazer um programa que fosse só seu na TV, certo? Então a gente tem aqui essa ambiguidade. No caso aqui dessa revista, não dá pra gente dizer que foi um erro jornalístico. Aqui eu acredito que não tenha sido um erro jornalístico, foi uma sacada, né? Uma jogada de marketing para vender a notícia, para vender a revista. Porque se você olha assim, nossa, a Fátima Bernardes abandonou o William Bonner, meu Deus, ainda vai fazer programa, meu Deus, aquela coisa, né? Chamou a atenção e aí você quer ler a matéria toda para saber o que aconteceu. Então, nesse caso aqui, eu acredito que não tenha sido para prejudicar ou que não tenha sido com falta de intenção. Ele foi realmente intencional porque o objetivo era vender a notícia, vender a revista, certo? Bom, a gente fecha então o nosso tema sobre noções semânticas. Vimos então o que é polissemia, né? Que a polissemia indica o duplo sentido ou vários sentidos de uma única palavra. Tem palavras que podem ter 2 sentidos, tem palavras que tem 4 sentidos, 5 sentidos diferentes. E aí o autor pode utilizar para valorizar a expressividade nesse texto. E a gente viu também sobre ambiguidade, que está relacionada com o duplo sentido, não de uma palavra, mas o duplo sentido de um enunciado como um todo, certo? Quando a gente observa aqui, ó, principalmente na vai fazer programa. Esse vai fazer programa não é uma única palavra, é uma expressão toda, é um enunciado todo que gera esse duplo sentido, essas duas significações. Então, polissemia são vários e se concentra em uma palavra. Ambiguidade é o enunciado todo e 2 sentidos, duplo sentido. Por isso que a gente fala que é ambíguo. Ambíguo vai lembrar um pouco ambos. A gente usa essa palavra, né? Ambos foram ao mercado. Quando a gente fala em ambos, a gente está se referindo a 2, certo? Então, ambiguidade, ambos, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem aí para deixar o seu likezinho, se inscrever no canal para receber mais algumas informações sobre a área da língua portuguesa, né? Alguns conceitos da língua portuguesa e descomplicar, ok? Beleza? Até a próxima, gente!